primeira coisa, se tu já pagou um monte de aula, se tu já fez tudo que tu poderia ao teu alcance e não deu resultado, o resultado não foi o que tu esperava, muda. Experimenta outra coisa. Experimenta a partir de agora a mudar o teu estado. Como assim? Chegar no dia da prova, o que eu preciso fazer para me sentir tranquila? Tu já teve um estado de tranquilidade, sim ou não? Claro que sim. Quando na vida tu de repente saiu para um lugar e aí tu chegou lá e simplesmente sentiu aquela paz, aquela tranquilidade. Se tu parar, fechar os olhos agora, a tua mente vai te remeter essa lembrança. Às vezes ela é tão vívida que a gente sente, se estava numa praia, sente aquele cheirinho da areia, aquela brisa da água do mar, né? Ou então da lagoa vindo em direção ao corpo. Ou então, se tu tá, um exercício que eu gostava muito de fazer é sentir a liberdade, sentir a independência, sentir, como é que eu daria o nome? Simplesmente teve um momento da minha vida que eu saí para um local, local tranquilo, sereno, e eu simplesmente abri os braços e senti o vento no rosto, o cheiro das árvores, só um monte de coisa boa. Então foi isso que fez com que eu conseguisse a vivenciar aquilo dentro de mim. E quanto mais eu buscava aquilo na minha mente, mais vivo aquilo ia acontecendo. O que eu quero te dizer? Que tu tem dentro de ti, por que se diz muito que tudo que a gente precisa está dentro de nós? Porque se tu, por exemplo, precisa de um momento de paz, de tranquilidade, de segurança, tu tem essa lembrança de um momento assim já armazenada. A tua mente ela é tão inteligente que ela guarda esses momentos. E o que tu tem que fazer? Tu tem que ir lá e resgatar eles, buscar eles. Quer ver um exemplo? Se eu te pedisse agora um momento de felicidade, se tu puder fechar os olhos por um minuto e aí procura dentro da tua mente um momento de felicidade. Mas um momento que tu foi muito feliz, que tu sentiu aquela felicidade como se estivesse tocando o teu corpo. Pode ser o nascimento de um filho, pode ser um bem que tu adquiriu, pode ter sido uma formação que tu fez, pode ser algo que tu realmente sentiu impactada. Isso te traz felicidade. Para mim, a lembrança do nascimento do meu primeiro filho, eu tenho 2, mas eu sei que o do primeiro foi mais impactante porque foi o primeiro. Aquilo era novo para mim. Então eu me lembro até hoje o jeito que foi. Quando eu vi ele pela primeira vez na vida, na realidade, eu me emocionei, eu chorei. Eu não sabia o que era aquela emoção. Eu sei que foi uma emoção muito gostosa. E toda vez que eu trago essa lembrança, o sentimento vem junto. E como que eu faço isso? Eu posso, toda vez que trazer essa lembrança, ancorar outros momentos. Eu posso ancorar um momento de extrema segurança. O que eu fiz ou o que eu faço na minha base diária, no meu dia a dia, que eu consigo fazer com segurança? Tem alguma coisa que tu faz até de olhos fechados. De repente, tu é uma dona de casa que tu cozinha bem. Tem um prato que tu faz que é excelente. Então, pensa nesse momento, a última vez que tu recebeu um elogio relacionado a isso que tu faz e faz bem. Fecha os olhos e volta lá e ancora isso junto com a lembrança do momento feliz. Agora, isso que tu tá fazendo, tu tá juntando um monte de sentimento bom. Agora pensa no dia que tu entrar dentro de um carro com esses sentimentos bons. O que vai acontecer? Tu tá mudando o teu estado. Algumas pessoas pode demorar mais tempo. Por quê? Porque aquela pessoa que foi lá, reprovou uma vez, reprovou 2, reprovou 3, quantas âncoras negativas, quantas coisas a pessoa reforçou na mente dela. Então, isso vai ter que ser quebrado gradativamente. Então, começa agora a trabalhar dentro da tua mente estados. Eu quero um estado de alegria. Pensa de alegria. Ou que tu sorriu, riu bastante. Pode ser uma piada
que de repente que alguém falou, uma piada que tu viu, que tu contou, que tu escutou de alguém, e aí tu conseguia rir canto a canto de boca. Eu me lembro de uma vez que um cunhado meu foi passar por uma porta de vidro e ele simplesmente não viu a porta de vidro e colou o rosto, a cara, como se diz, na porta, e que ele bateu na porta e voltou. E eu começo a me lembrar daquilo, eu começo a rir. Então, isso é um momento de alegria, isso é um momento de risada. Então, agora imagina se eu fizer isso e juntar com de felicidade, juntar com de segurança, eu automaticamente, com essas lembranças, eu estou mudando o meu estado. Quando eu faço isso, gera uma química no meu cérebro que descarrega no meu corpo. Vai vir um monte de hormônios positivos que vão me fortalecendo. Quanto mais eu vou fazendo isso, melhor eu vou me sentindo. Então, se eu sei que amanhã eu tenho uma adversidade, tenho uma prova, tenho algo que eu tenho que fazer, eu já vou criando esse pensamento dentro da minha mente. Momento de felicidade, momento de segurança, momento de paz, de tranquilidade, de empoderamento. Como eu disse lá no Inter, quantas coisas boas eu já fiz, quantas coisas eu já lutei, conquistei com o meu suor, com a minha garra, com a minha determinação. Então, tudo isso vai te ajudar para que tu mude o teu estado e amanhã, o dia que tu for passar por aquele obstáculo, aquela adversidade, tu não vai mais assim, ó, não vai ficar nos cantos lá, tu vai estar rindo, tu vai estar brincando, vai estar te sentindo bem, e mesmo assim isso quer dizer que 100% eu vou conseguir o resultado que eu espero? Não é garantia, mas 1000 vezes eu estar com uma mentalidade mudada, com um estado superior, a minha chance de conseguir isso é muito maior do que se eu for para lá alimentando todas as vezes que eu reprovei, as vezes que eu dirigi errado, as vezes que não deu certo, todas as cagadas que eu já tive, que eu já fiz na vida. Isso não vai me motivar, isso não vai me fortalecer. Então, muda através disso. Quem está entrando aí, eu aconselho de coração para que tu volte depois do início da live e veja do início ao fim. Isso é o poder do estado. As pessoas que têm sucesso hoje, seja em qualquer área da vida, são as pessoas que conseguem se colocar num bom estado, alterar o seu estado no momento de dificuldade, no momento de dor, de tristeza. Eu já vi várias pessoas sofrendo, passando umas dificuldade, mas aquela pessoa estava sempre com um pensamento ainda para ajudar outras pessoas, para incentivar outras pessoas. Então, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: eu primeiro tenho que aprender a lidar comigo mesmo para poder depois ajudar o próximo, ajudar os outros. Por quê? Porque é a mesma coisa que nem se diz o ditado, não adianta eu me desvestir para vestir o outro, porque eu tenho que estar bem comigo o outro para poder ajudar o próximo. Então, uma coisa que eu aprendi, se eu quero ajudar alguém, eu tenho que primeiro me ajudar, porque se eu tiver mais fortalecido, se eu tiver mais garra, se eu tiver mais determinação, o que eu fizer aqui hoje vai impactar diretamente na vida da outra pessoa. E aí não adianta eu, por exemplo, tô quebrado e aí eu querer ajudar outra pessoa, porque vai acontecer o quê? Vai ser 2 quebrados. Em vez de 1, vai ser 2. Agora, no momento que eu tô bem, que eu me fortaleço, que eu fico bem, que eu me sinto bem, a outra pessoa eu vou poder ajudar ela muito mais. Então, é isso que eu acredito. E tudo que eu digo não quer dizer que seja uma verdade. Não, é a minha verdade. Mas como que eu faço isso? Eu vou trabalhando as minhas crenças, eu vou trabalhando, criando crenças fortalecedoras. O que é uma crença fortalecedora? Por exemplo, tu quer amanhã sair daqui ou sair dessa live hoje e dizer assim, cara, eu vou conseguir. O que tu precisa fazer? Além de acessar esse estado positivo, tu pode buscar conhecimento. O que as pessoas fizeram para ter o resultado que eu quero? O que as pessoas buscaram? Buscaram conhecimento. A fonte hoje de tudo, o poder de tudo hoje está no conhecimento. Se tu pegar vários livros ali de autoajuda, de mudança de mentalidade,
técnicas, ferramentas de coach, PNL, hipnose, auto-hipnose, meditação, lei da atração, quântica, tudo isso vai te ajudar. Aí eu pergunto para a pessoa, o que tu está lendo? Ah, eu estou aqui vendo o Facebook, as pessoas, as coisas. Ela está trabalhando a mentalidade dela? Não, ela está perdendo tempo. É um tempo que um dos bens mais preciosos que o ser humano tem é o tempo. Tu não consegue guardar esse tempo, vou viver amanhã porque hoje já está cheio. Não, foi-se, não volta mais. Então vamos aproveitar, usar da melhor forma possível.